Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos, a mais esse vídeo do canal. E o vídeo de hoje, na verdade, ele é uma elucubração conceitual, filosófica sobre as equações de Navier-Stokes e, consequentemente, sobre a relação que existe entre as construções axiomáticas da matemática e sua relação com leis e postulados e verdades observáveis do universo enunciadas pela física. Tá? Pode parecer assim uma loucura muito grande essa introdução desse vídeo, mas eu vou contextualizar. Eu estava aqui em casa ontem e fui olhar a previsão do tempo para hoje. Então eu abri lá meu aplicativo, que você consulta se vai chover, se não vai e tal, e vi lá, velho, assim, previsão de chuva para amanhã, 100%. Eu falei, caralho, velho, que audácia, velho? Logo da meteorologia, que é uma das coisas mais incertas assim que existe nas tentativas de previsão de futuro do ser humano e que está associada diretamente às equações de Navier-Stokes, que são as equações centrais por trás da mecânica dos fluidos, que é a minha área de pesquisa assim, há muitos anos. Então eu sempre brinco assim, com a incompetência da nossa espécie em conseguir resolver as equações de Navier-Stokes e, consequentemente, prever com confiabilidade questões que estejam associadas à mecânica dos fluidos. Essa predição do comportamento, do movimento das correntes de ar e de partículas de umidade suspensas na atmosfera, as variações dos campos de pressão, temperatura e velocidade com relação ao espaço e o tempo, tudo isso é descrito por um conjunto de equações diferenciais parciais chamadas equações de Navier-Stokes. E foi muito interessante porque eu estava com a minha companheira tentando explicar para ela Navier-Stokes. Ela é psicóloga, e ela me faz questionamentos assim que exercitam muito em mim essa minha capacidade de tentar falar sobre um assunto extremamente técnico, para uma pessoa que não é bem da área. Eu acho isso divertidíssimo, assim, esses desafios que te estimulam a ter que afinar o teu discurso e te fazer pensar em questões que estão muito além daquilo que você quis passar inicialmente. Então eu falei com ela, caralho, velho, que audácia, Navier, velho, Stokes, galera, bora ficar mais de boa, fazendo meio que uma piada, assim, A gente não consegue prever tempo, velho, 100% de chance de chuva é muita audácia. E ela começou a me perguntar, assim, se a gente não teria, assim, um horizonte possível, porque eu falo muito sobre Navier-Stokes com ela, então ela já tem noção do que significa Navier-Stokes, eu já expliquei para ela, e ela me perguntou se a gente não teria um horizonte possível, de uma possibilidade, de um deslumbre de conseguir resolver as equações de Navier-Stokes. E é uma coisa interessante, assim, porque eu lembrei de um teorema da matemática chamado Teorema da Completude, de Gödel. O Kurt Gödel era um lógico, assim, austríaco, se não me engano, brilhante, assim, Ficou um tempo em Princeton, naquele Instituto de Estudos Avançados, que foi o mesmo lugar para qual o Einstein foi já no fim da carreira e tal, que era um lugar que só pegava gente muito cabulosa para pensar e colocava lá para estudar com profundidade, estudos avançados, assim. E o Kurt Gödel era um desses caras, assim. Ele tem um teorema que eu não entendo muito bem, porque eu não sou matemático, assim, chamado Teorema da Incompletude de Gödel. Eu já li várias vezes sobre isso, Mas a ideia central que eu extraio do que esse teorema diz, pelo pouco que eu sei dele, é que esse cara meio que demonstrou matematicamente que as próprias construções lógicas, axiomáticas da matemática podem não conseguir demonstrar verdades existentes, assim. Ou seja, tinha-se uma crença assim, de que se algo fosse verdade, a matemática seria capaz de demonstrá-la. O Gödel demonstrou que não é bem assim. Que não existe uma completude axiomática na construção lógica matemática que consiga desvendar coisas que sejam reais e que a gente não está conseguindo ver que são reais. E parece uma loucura assim, filosófica, assim, mas é matemático. E eu percebi, velho, que quando a gente começa a estudar matemática aplicada, assim, para poder fazer ciência, como é o meu caso, a gente fica tão acostumado com a ferramenta que a gente, às vezes, perde de profundidade a magia, a psicodelia, a loucura conceitual filosófica que existe por trás da ferramenta. Então, um exemplo clássico aqui
para alunos de engenharia, por exemplo, assim, né? Tem as equações de Navier-Stokes, que são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem as relações entre as variações de certas grandezas físicas, como, por exemplo, pressão, temperatura, velocidade, densidade, concentração de partícula de água e tal, grandezas físicas, como que essas grandezas variam no espaço e no tempo, através de relações, né, entre diferenças. Então, por exemplo, a diferença na velocidade de uma partícula, né, que está nesse ponto do espaço, com relação ao tempo, a variação dela no tempo vai estar associada com como a gravidade consegue agir sobre a partícula, como a pressão consegue empurrar. Então você relaciona variações no espaço e no tempo de pressão e velocidade, que na verdade são obtidas a partir de uma lei da física. Então existe uma lei da física que consegue falar para você como certas causas estão relacionadas a consequências observáveis no mundo. Sei lá, a calculadora caiu. Essa é uma causa, é uma consequência, perdão. Qual que é a causa por trás da queda da calculadora? Não, a causa é que, na verdade, quando ela está nessa altura aqui, ela tem uma energia potencial gravitacional, um potencial de se transformar, de gerar uma variação no tempo das suas posições ao longo do espaço, né? E essa energia potencial ela é quantificável, depende da massa, da altura que ela está, que tem a ver com a distância em relação ao centro da Terra, que é um outro corpo que tem uma gravidade muito grande, e essa gravidade puxa a calculadora, porque tem uma outra lei, que é a lei da atração gravitacional de Newton. Você vai enunciando essas verdades, isso vão virando equações matemáticas simbólicas, né? Somatório de força igual a variação com relação ao tempo da quantidade de movimento que esse corpo tem, essa quantidade depende da massa e da velocidade. Isso vira um conjunto de equações diferenciais, equações que relacionam variações, diferenças, sabe? E que estão associadas a um princípio físico. A própria ideia do cálculo diferencial é uma doideira, brother. É uma loucura você lidar com a descrição, com a quantificação do contínuo, de conceitos como infinito, opa, tá escurecendo, como, sei lá, zero, como infinitésimos, né? Você sai desse campo conceitual filosófico e consegue, velho, criar uma ferramenta com isso, que é o cálculo diferencial, que resolve questões reais e que batem com observações da realidade em laboratório, né? Quando você pega, por exemplo, Navier-Stokes, e eu falo assim que a gente não resolve, mas que Navier-Stokes representa a verdade, só que eu não consigo chegar nessa verdade porque eu não tenho competência cognitiva para resolver matematicamente essa equação que eu sei que representa a verdade. Mas como assim você sabe que realmente Navier-Stokes representa a verdade, né? Cara, se você pega as equações de Navier-Stokes e você simplifica essas equações através de hipóteses restritivas, de tal sorte que elas ficam um pouquinho mais enxutas e você consegue resolvê-las analiticamente, obter a solução de como a velocidade de um ponto do espaço, de um escoamento, varia ao longo do tempo e tal, e você depois pega e reproduz um experimento no laboratório, né, que atenda a essas hipóteses restritivas e compara as suas medições de velocidade no tempo com as suas soluções teóricas e isso bate, é porque Navier-Stokes está te falando uma coisa muito séria e muito profunda sobre a realidade do movimento de líquidos e de gases, né, no nosso espaço físico. Só que a solução cheia, completa dessa realidade, a gente não tem competência matemática para chegar. Então a gente faz soluções aproximadas usando computador, que fazem várias aproximações para transformar a solução de uma única equação diferencial parcial contínua em um conjunto de trilhões de soluções de equações algébricas mais simples através de computador, né? Essa conversão é uma aproximação. Então por isso que você erra prevendo o tempo assim com tanta frequência, né? Enfim, assim, eu queria trazer reflexões, sabe, sobre o contínuo, discreta, matemática, física, né, a questão filosófica por trás de Navier-Stokes, assim, esse é um vídeo que me veio agora de gravar, né, e espero que isso tenha aberto a cabeça de vocês, para vocês meio que refletirem, assim, sobre aquilo que vocês estão estudando, né, nos seus cursos de ciência, matemática, física, engenharia. É isso, um beijo, até mais.